Livro do profeta Oséias, capítulo de número 6. Eu quero pregar sobre os 6 primeiros versículos. Falar sobre o arrependimento na vida cristã. Oséias, capítulo 6. Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias capítulo 6 nos diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente, e ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Feche os teus olhos. Senhor, nós glorificamos o Teu nome e rendemos ao Senhor toda gratidão e louvor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Como é bom estarmos aqui. Como é bom, Senhor, nos reunirmos como igreja. Saber que o Senhor nos tirou da vida de escravidão do pecado, nos regenerou, nos deu nova vida na pessoa do Seu Filho, nos libertou, para que hoje pudéssemos expressar o nosso louvor e a nossa gratidão com o nosso entendimento. Nós estamos, ó Deus, diante da Tua Palavra e compreendemos que todo conhecimento é progressivo, que o Senhor fala conosco todos os dias e nós sempre aprendemos alguma coisa nova. Sabemos que a Tua Palavra é inerrante, infalível, perfeita e eterna. Por isso nós nos sujeitamos a ela, porque é a voz do Senhor. E aqui estou eu, Teu servo, como instrumento nas Tuas mãos, para transmitir ao Teu povo, do qual também faço parte, a Tua vontade revelada através das Escrituras. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Fidelidade tem sido um dos temas que mais tem causado pressão sobre a vida das pessoas atualmente. E eu penso que isto faça parte da nossa natureza caída. Fidelidade é sempre um grande desafio. Nós temos muitas necessidades. E entre as necessidades que nós temos, eu poderia aqui listar algumas, como a necessidade de ser amado, a necessidade de ter a atenção, a necessidade de estar em evidência. E como seres humanos, somos seres que se relacionam. Absolutamente ninguém vive sozinho, independente do outro. Nós precisamos nos relacionar, construímos a nossa personalidade, a história da nossa vida, através das nossas relações. Cada dia que passa, nós aprendemos alguma coisa nova, nós crescemos, amadurecemos, às vezes não. Algumas pessoas passam desapercebidos pela vida, outros com as dificuldades aprendem, crescem, se fortalecem, se tornam mais experientes, inteligentes, conseguem orientar outros, aconselhar, instruir. Há aqueles que são devagar, esperam demais as coisas acontecerem por si mesmas. Mas o fato é que fidelidade é um grande desafio. Ser fiel aos nossos princípios, sermos fiéis a Deus, à Sua Palavra,
ser fiel nas nossas amizades, sermos fiéis no nosso relacionamento conjugal, sermos fiéis à nossa comunidade, aos nossos irmãos, aquilo que nós aprendemos e discutimos e chegamos a uma conclusão, às vezes outras não. Fidelidade é um desafio. E por isso estar profundamente enraizado em nós, por causa do pecado, nós precisamos dia após dia nos examinarmos à luz das Escrituras para percebermos, notarmos quais as áreas da nossa vida que nós precisamos melhorar. Esta palavra do profeta Oséias à nação de Israel é uma palavra muito propícia e bem objetiva, porque o contexto em que o profeta Oséias se dirige à nação é um contexto de grande infidelidade. Aquela nação que tinha a instrução através da lei, aquela nação que tinha a palavra dos profetas, aquela nação que tinha a herança da libertação, como Deus agiu através de Moisés, aquela nação se torna uma nação obstinada, de dura cerviz, endurece o coração, não considera os grandes feitos do Senhor, em muitas oportunidades deixam de adorar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a eles de maneira tão amável, tão graciosa. Esta nação se volta à adoração a falsos deuses, a deuses criados por sua própria imaginação e que estavam profundamente enraizados na sua cultura. Um deles é Baal, que em outro nome ele recebe em outras ocasiões, Moloque. Por influência dos cananeus, este povo agora está voltado à idolatria. Quando nós lemos o contexto, por exemplo, o capítulo 1, versículo 10, ele fala sobre o povo de Israel e a sua postura. No capítulo 2, no versículo 10, Deus vai advertir o povo por causa da sua lascívia. Lascívia é despertar em nós mesmos um desejo que não pode ser correspondido segundo os princípios estabelecidos por Deus. Qualquer desejo que eu propositalmente desperte em mim, que não pode ser correspondido pelas Escrituras, é denominado de lascívia. E o povo faz isso. No capítulo 6, no capítulo 4, versículo 6, Deus rejeita o seu povo porque agora eles tratam a lei de Deus com um certo descaso. E no mesmo capítulo, agora no versículo 15, Deus diz que este povo é um povo sem entendimento e por esta atitude eles se precipitam à ruína. O que me chama a atenção aqui é que Oséias não é uma voz sozinha nessa época. Ele não é a única voz de Deus. Ele é contemporâneo do profeta Isaías, profeta Amós, profeta Miqueias, homens que foram usados por Deus para advertir a nação de Israel, a nação de Judá, o reino do norte, o reino do sul, as 10 tribos. Haviam vários profetas que advertiam aquela nação. O nome Oséias significa salvação. E todo esse contexto traz uma resposta. O que nós chamamos de a resposta do livro é que Deus não está perdido, mas o homem sim está perdido. Que aquela ideia de ter um outro Deus, isso é o resultado do próprio pecado que habitava no coração dos homens. E como é que Deus vai revelar isso? Como é que nós compreendemos isso? Versículo 1 e versículo 2 nos diz assim: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. É fato que quando nós lemos esta expressão, depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente, algumas pessoas associam, devido à continuação do versículo, ao terceiro dia nos restaurará, a ressurreição de Cristo no Novo Testamento. Mas é fato que na cultura dos hebreus, eles associavam épocas usando a palavra dia.
quando eles mencionam o terceiro dia, eles estão lembrando de 2 dias ou de 2 épocas distintas. A primeira, como Deus livrou da escravidão no Egito, o primeiro dia. O segundo dia, como Deus havia libertado do cativeiro na Babilônia. A ideia do terceiro dia, em que Deus vai restaurar a sua nação, é a ideia de que Deus um dia, através do Messias, ele ia reunir os hebreus da dispersão, os remanescentes, para uma aliança com esse Messias. Sendo assim, nós podemos ver isso de maneira profética também no contexto. Mas isso aqui não é um ponto muito relevante. O ponto que nos importa é que, embora o próprio Deus seja o idealizador desse processo de purificação da nação de Israel, esse Deus faz de maneira a nos convidar ao arrependimento. Porque o profeta Oséias diz assim: voltemos para o Senhor. Ele começa fazendo um apelo à nação, convidando esta nação rebelde, esta nação de dura cerviz, a se voltar para o seu Senhor. Mas ao mesmo tempo em que ele convida a nação para o arrependimento, para voltarem-se para Deus, este mesmo profeta diz que esse Deus que convida a nação é o Deus que despedaça e que faz a ferida. Isso é uma coisa estranha, né? O que ele quer dizer com isso? Que o fato de que Deus governa sobre a história, que Ele controla todas as coisas, não fere em nenhum momento a nossa liberdade e as nossas ações. E que nós seremos e somos culpados por causa dos nossos pecados. Nós não somos robôs. Cada um de nós tem preservado pelo próprio Criador a livre agência, a livre ação. A sua tendência, o seu coração é sempre para o mal, é sempre para o pecado. Mas isso não quer dizer que quando você peca, você não tem culpa, porque você não poderia fazer diferente. Porque este Deus nos convida ao arrependimento. Mas o que é arrependimento nesse contexto? Tendo em vista a infidelidade da nação, o que requer este arrependimento? O que Deus espera da sua nação? O que Deus espera de nós, o seu povo, a sua igreja? O que caracteriza, quais são os meios ou a forma, o que constitui este arrependimento bíblico? Algumas características estão embutidas aqui. Primeiro, metanoia. Toda vez que nós falamos de arrependimento, nós precisamos lembrar desta palavra metanoia. Porque metanoia é mudança de pensamento, que incute ou que se define em mudança de caráter. O verdadeiro arrependimento é uma mudança na sua maneira de pensar. Ninguém passa pelo real ou verdadeiro arrependimento cristão e continua pensando da mesma forma, nas mesmas coisas e vivendo escravizado pelos mesmos desejos. Agora, arrependimento também envolve conversão. Convergir, aliás, converter é mudar de direção. E conversão é mudar a direção. Se você caminhava a um sentido, agora você caminha ao oposto. Você vai converter a direção. Então isso envolve mudança de comportamento. Arrependimento envolve mudança de pensamento, caráter e ações. Agora há também uma característica importante no verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento, segundo a confissão reformada, é a tristeza segundo Deus. Por que esta definição? Porque é possível que você cometa coisas erradas, que você peque, e você tenha tristeza segundo o seu próprio coração. Como assim? O que eu poderia chamar de remorso, que é a frustração, porque você teve uma atitude que não era exatamente aquela que você desejava ter no início. Então você fez um plano, agiu de determinada maneira e se arrependeu, sofreu uma frustração porque não alcançou o resultado que desejava. Então não é segundo Deus, é segundo o que você mesmo quer.
Agora, o verdadeiro arrependimento é segundo Deus, e sendo assim, é à luz das Escrituras. Quando o meu comportamento está ferindo a palavra de Deus, a lei moral, eu preciso sentir tristeza por isso. Isso é o verdadeiro arrependimento. É por essa razão que muitas pessoas não entendem, por exemplo, porque é que a salvação não se perde. E há uma grande confusão na mente de muitas pessoas. Primeiro, porque nós precisamos entender o que é salvação, para depois nós definirmos se você perde ou não. A salvação, ela tem alguns aspectos importantes. E se você olhar à luz das Escrituras, você vai enxergar que ela tem aspecto legal e o aspecto moral. Exemplo, o aspecto legal do pecado é a culpa. Como Deus criou o homem para que este não pecasse, quando ele pecou, ele desobedeceu a Deus, ele cai dentro deste aspecto legal, ele é culpado por causa dos seus pecados. Nós somos legalmente culpados em Adão, por causa do pecado de Adão. Adão não pecou por mim, eu pequei em Adão. Você consegue perceber isso? Esse é o aspecto legal. O aspecto moral é a depravação. Debaixo da lei de Deus, eu sou culpado. O que isto vai proporcionar para a minha pessoa? Depravação, declínio. Esse é o aspecto moral. A obra da expiação na cruz, o cumprimento da lei, o que exigia a lei. Qual é o seu aspecto legal e o seu aspecto moral? O aspecto legal da expiação, que expiar aqui significa cobrir o pecado. Os irmãos têm que lembrar do culto sacrificial no Antigo Testamento. Quando alguém pecava, ele precisava matar um animal para que o sangue deste animal cobrisse temporariamente os seus pecados. Então, o aspecto legal da expiação é a satisfação penal da lei. A lei exigia que por causa do pecado alguém tivesse que morrer. Cristo morreu. Esse é o aspecto legal. Ele cumpriu a satisfação penal da lei. O aspecto moral é que com a morte de Cristo na cruz, a revelação do amor de Deus, um amor incondicional aos pecadores. Deus revela o aspecto moral da expiação. Agora, para entendermos a salvação, aspecto legal da salvação, justificação. Havendo cumprido a expiação, o resultado é justificação. Nós fomos justificados na expiação de Cristo na cruz. Por causa da sua morte na cruz, nós fomos justificados por causa dos nossos pecados. Esse é o aspecto legal. Aspecto moral, santificação. Todo cristão que é justificado na pessoa bendita de nosso Senhor, ele está no processo de santificação que resulta na transformação do seu caráter. Conseguiu perceber isso? É impossível alguém dizer assim: eu sou salvo e vive na prática do pecado, indiferente ao que Cristo fez na cruz. Sendo assim, nós compreendemos o que é a salvação. Então a salvação, ela pode ser vista como algo que aconteceu no passado, ocorre no presente e ocorrerá no futuro. Quando nós estudamos sobre salvação e dizemos que a salvação não se perde, o que nós estamos dizendo é a respeito da salvação imediata. Quando você foi regenerado, você foi tirado de debaixo da culpa do pecado. Isso ocorre através da justificação. Quando Cristo te justificou, Ele tirou você debaixo da culpa do pecado que te condenava ao inferno. Então a salvação ela é imediata. Você foi regenerado, Deus se tira debaixo da culpa do pecado e você é justificado pela fé somente.
não por obras, somente pela fé. Agora a salvação tem um aspecto processual, que é o presente. Isto ocorre através da santificação pela palavra de Deus e pela intercessão do Espírito Santo. A obra de Cristo na cruz, a obra do Espírito Santo em nós, no processo de santificação. Então é aí que as pessoas confundem o processo de santificação, ou a salvação processual, com a salvação imediata. Não é porque você pecou que você perdeu a salvação. Quando você peca, você precisa arrepender-se. Há arrependimento na vida cristã. E o Espírito Santo vai orar através de você, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Nós vamos recorrer às Escrituras para vivermos em santidade de vida. Santificai-vos, porque o vosso Deus é santo. Então a santificação ela está no processo da nossa salvação. Agora, dentro deste processo há momentos difíceis na nossa vida. Os puritanos, que eram os calvinistas na Inglaterra, eles diziam que quando alguém entrava num período difícil de tristeza, de desânimo, e às vezes até pensavam em não ser salvos, isso acontece com cristãos genuínos, isso é normal. É possível que alguém que ame a Deus, que seja regenerado, em algum momento duvide da sua salvação. Porque eu vou falar da santificação, da salvação na glorificação definitiva. Neste nosso processo, eles chamavam de a escuridão da alma. Imagine você num avião, e este avião entra numa nuvem, e você não enxerga mais nada. Passa por algumas turbulências, mas o avião está indo ainda, em direção ao seu destino. Você pode ficar preocupado, desesperado, angustiado, achando que vai morrer, que o avião vai cair, mas ele ainda está voando. Agora, a santificação ou a salvação definitiva é o aspecto da glorificação que ocorrerá na ressurreição dos mortos. Aí, naquele grande dia em que Cristo voltar, o que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corruptível, que se corrompe, será revestido de incorruptibilidade. E nós seremos transformados e estaremos eternamente com o Senhor. Aí é a salvação definitiva. Os irmãos percebem que entre a salvação imediata, não são três salvações não. É o processo para nós entendermos à luz das Escrituras. No meio da imediata e a definitiva existe o processo. E neste processo de santificação nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Abandonar os nossos pecados. É isso que ensina as Escrituras. É isso que Deus está dizendo à nação de Israel. Vejam o versículo 3. Ele diz assim: conheçamos o Senhor. Há um convite de Deus. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Há um convite de Deus que continua no versículo 3. Ele está dizendo assim: conheçamos. Essa relação de conhecimento, ela envolve obediência. Obedecer a Deus, amar a Deus, se envolver com a lei de Deus, procurar cumprir e fazer sempre a vontade de Deus. Nesta vida, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Alguns que aqui estão não terão a vida tão sofrida quanto outros. Alguns são abençoados pelo Senhor. Nunca tiveram uma enfermidade grave, nunca passaram privações financeiras. Mas há irmãos que sofrem, que às vezes sofrem a vida inteira. Problema na família. Alguns nascem num ambiente familiar turbulento. E ninguém pede para nascer numa família complicada. Mas
Cada um de nós temos uma experiência de vida diferente. E nós não podemos atribuir a bondade de Deus apenas quando as coisas nos são favoráveis. Nós precisamos reconhecer o amor de Deus, o seu cuidado, até mesmo quando nós enfrentamos dificuldades e quando não entendemos o que acontece conosco. Não pensem, os irmãos, que vocês vão entender tudo o que acontece na vida de vocês. Há certas circunstâncias que nós enfrentaremos nessa vida, talvez alguns que aqui estão já enfrentaram, que você não vai compreender claramente o porquê que você está passando ou passou por aquilo. E não cabe a nós questionarmos o nosso Deus, se não nos sujeitarmos confiantemente no seu cuidado, e que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Nós somos desafiados todos os dias a tomarmos decisões. Logo pela manhã, quando nós acordamos, nós temos que tomar decisões. E algumas decisões que nós tomamos são cruciais. Decisões na vida emocional. Decisões na vida material. Decisões na vida relacional. Decisões no ministério. Nos sentimos inseguros, porque nós não sabemos o amanhã, não sabemos o futuro, não sabemos o que nos aguarda lá na frente, não sabemos como Deus vai revelar, vai desvendar, como Ele vai descortinar o nosso futuro. Isso é um desafio, isso nos sufoca, traz uma angústia na nossa alma, e nós oramos, e às vezes a sensação que nós temos é que o céu é de bronze. Parece-nos que Deus não ouve as nossas orações, e entramos nessa escuridão da alma e ficamos aguardando de Deus uma resposta. E tudo se torna mais difícil, difícil de entender, difícil de lidar, difícil de administrar, difícil de planejar. É o perigo que se apresenta diante de nós, nos tentando a murmurarmos, a reclamarmos contra Deus e às vezes até duvidarmos se Deus cuida de nós. A vida cristã é assim. Muitos dos nossos irmãos que estão registrados nas Escrituras e até na história da igreja, eles enfrentaram as mais diversas lutas e provações. Homens que dedicaram a sua vida em prol do reino de Deus, que foram pregadores fidedignos das Sagradas Escrituras e que subiram aos púlpitos da igreja com fortes dores. Eu conheço história de reformadores que tinham cálculo renal, problema com reumatismo. Na época, na Europa, no século XVI, a medicina não era como hoje. Os homens sofriam, morriam cedo. Leia a história dos reformadores. Entre 50 e 60 anos de idade, alguns com 45, 46 anos de idade. Ministério curto, vida curta, sofriam perseguições pela Inquisição da igreja, que queriam matá-los, porque eles estavam se rebelando contra o poder de Roma. Nas Escrituras, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, que enfrentaram tantas lutas e provações, tiveram seus bens retidos, passaram fome, passaram necessidade. O apóstolo Paulo sofreu naufrágio, açoites, humilhação, precisou fugir de algumas cidades durante a noite porque as pessoas respiravam ameaças de morte contra a sua vida. Isso não é estranho às Escrituras, porque a nossa morada não é aqui, nós somos forasteiros, como diz o apóstolo Pedro. Nós estamos peregrinando nesta terra. Nós não sabemos, nós planejamos. E como eu desejo dias melhores. Eu oro para que Deus envie sobre a nossa igreja um momento de grande avivamento espiritual. Que o Senhor traga refrigério ao nosso coração. Irmãos, como eu anseio por isso. Eu oro para que Deus desperte cada coração, para que o desejo de conhecê-lo seja cada vez mais vivo em nossa alma, para que a nossa relação com Deus não seja apenas algo ligado à instituição, mas que possa transpor isso e que seja de um valor exponencial, que cresça em dimensões cada vez maiores. Eu oro por isso.
Eu oro para que eu e você conheçamos a Deus, para que nós cresçamos espiritualmente, que compreendamos os mistérios que estão contidos nas Escrituras e que Ele revela de maneira progressiva. Imagine vocês numa longa viagem e vocês olham ao longe, bem distante, uma montanha. E vocês vão indo, e de repente vocês se aproximam daquela montanha e vocês veem outra montanha e outra montanha. Assim é a palavra de Deus se revelando a nós, progressivamente. Quanto mais você bebe desta fonte, mais sede você tem. Quanto mais você conhece a Deus, mais Ele se revela a você. E você começa a ficar extasiado com a santidade de Deus, com a grandeza de Deus, com a perfeição de Deus. Nós estamos caminhando para os dias finais da nossa vida. Soa estranho isso aos ouvidos, né? Porque nós temos tantas ambições, tantos planos, queremos ainda fazer tantas coisas aqui nesta vida, mas o fato é que a cada dia que nós vivemos é um dia menos no plano e no propósito de Deus para nós. E o que nós devemos desejar é que o nosso coração esteja ardente na presença do Senhor e que o arrependimento seja algo tão profundo em nós, que quando nós estivermos próximos aos nossos últimos suspiros lá, quando você estiver no finzinho da sua vida, você tenha plena convicção que o teu Senhor te aguarda com os braços estendidos. Ainda no versículo 3, há uma advertência, um apelo do profeta, e isso é feito somente através da pregação. O que eu vejo no versículo 3 é a necessidade da verdadeira pregação. Porque o povo só poderia se arrepender se houvesse a explicação correta, o ensino correto. Então há uma necessidade de que a palavra de Deus seja dita como ela é de fato. A importância de que no púlpito da igreja seja anunciada a verdadeira palavra de Deus. João Calvino tinha uma frase muito interessante. Ele dizia que o púlpito da igreja é o trono de onde Deus governa o seu povo. É daqui que você precisa ouvir a voz de Deus ecoando no seu coração. Os profetas, eles eram a voz de Deus para aquela geração. E aquela geração eram os ouvidos. Vocês são o ouvido para ouvir a voz de Deus. E sendo assim, é necessário a aceitação e a busca por obediência. De nada adianta pregar a palavra de Deus se o povo não estiver disposto a obedecer. O profeta Oséias está anunciando a voz de Deus, mas era necessário que o povo estivesse disposto a obedecer. Nós corremos o risco de vivermos uma geração indolente. Crente indolente é aquele crente preguiçoso, aquele crente apático. Você está advertindo, está falando com ele, que ele parece que tem aquela tendência de deixar para depois. Deixa para depois. Ele sabe que ele precisa mudar, mas ele sempre se predispõe a deixar para depois. Parece que a palavra nunca é para aquele momento. Ele é tranquilo, parece que está tudo bem. A nação de Israel estava à beira da ruína e o povo estava tranquilo. Os surfistas dizem suave na nave, né? Os mais urbanos, eles dizem de boa na lagoa. Não está nem aí, sossegado demais. Tem uma frase lá na Paraíba, era se toca na tapioca. Vida tranquila, a pessoa não tem despertamento, não acorda para a realidade. Mas na continuidade deste versículo, ele vai revelar que há uma certeza de que o próprio Deus, esse Deus, ele se faz conhecer. Quando ele usa as expressões, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Isso aqui é certeza. Fique tranquilo. Depois da noite, sempre vem um novo dia. O sol nascerá pela manhã. Ele diz assim, virá sobre nós como as chuvas de inverno. Ele fala sobre a maneira intensa
Deus vai avivar. Deus vai fazer o seu povo retornar à sua lei, à sua palavra, à sua vontade. E ele continua dizendo, como chuva de primavera que regam a terra. Ele revela o cuidado de Deus. Esse Deus que certamente se revela, intensamente nos sustenta e cuida de nós. Maravilhoso isso. Como Deus realiza os seus propósitos. Precisamos estar dispostos a obedecê-lo quando ouvirmos a sua voz. Então, ao ouvir esta pregação, guarde esta palavra no seu coração. Deus usa o profeta e faz duas perguntas. E depois ele faz uma colocação que nos revela algo assustador. Ele diz assim: o que posso fazer com você, Efraim? O que posso fazer com você, Judá? Efraim aqui representa as 10 tribos, o reino do norte. Quando ele diz Judá, representa 2 tribos, o reino do sul. Então ele está dizendo a toda a nação, a todo o seu povo. Efraim e Judá representa todo o povo de Deus. E Deus diz assim: o que posso fazer com você? Vocês são obstinados, são infiéis. Vocês não me obedecem. Vocês me abandonam. Ele diz o seguinte: o seu amor, o amor que vocês sentem por mim, é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Já parou para observar a vida de Oséias? Deus manda Oséias casar-se com uma adúltera chamada Gomer. E Oséias, ele sofre uma frustração constante, porque toda vez que ele perdoa, ele é traído novamente. Na verdade, o que Deus manda o profeta fazer é uma expressão clara, visível, teatral, se é que pode-se usar essa palavra, porque ela é real, não é um teatro, mas é algo que é visível no relacionamento entre um homem de Deus e uma adúltera, entre um Deus santo e um povo infiel. O que Deus está dizendo para a nação dele é o seguinte: assim como Oséias se cansa de perdoar Gomer e ela adultera novamente, assim eu estou cansado, ó Israel, de perdoar vocês e vocês adoram outros deuses, e eu perdoo vocês e vocês criam outros deuses, e vocês assim vão no relacionamento, são infiéis. Ele coloca isso de maneira prática, visível aos olhos de toda a nação. Há uma voz que cobra a mudança de comportamento deste povo. E nós somos comparados a Efraim e a Judá. O nosso amor é semelhante à neblina da manhã e como o orvalho que logo se evapora. Quando eu trabalhava na farmácia, uma vez por semana eu fazia entregas na cidade de Montemor. Então, 5h30 da manhã eu pegava a moto de entrega e ia para Montemor fazer as entregas. Me lembro que numa baixada, eu baixava e de repente subia. Quando chamava meados de junho, julho, a neblina, eu não enxergava nada. Acendi o farolzinho da moto, bem devagarzinho, porque é um lugar muito perigoso. Né? Só que até eu chegar na farmácia, lá na cidade, negociar, nós trabalhávamos com manipulação. Quando eu voltava, o sol já havia saído e a neblina já tinha sido dissipada. E eu via claramente. O que Deus está dizendo aqui é semelhante a isso. Nós confessamos o nosso amor a Deus, somos obedientes no culto público, mas nos parece que quando saímos da porta do templo, parece que a palavra não tem o mesmo peso. Parece que o que o pastor falou só tem peso ali. E nós já estamos maquinando na nossa mente um monte de coisas que vamos fazer fora do templo. Passamos da porta, nós perdemos aquele senso de divindade, da grandeza de Deus, e nós não nos preocupamos mais. E passamos a semana inteira sendo infiéis a Deus. Porque esta questão de neblina fala sobre a transitoriedade, ou a aparência passageira. Não pensem, irmãos, que nós não somos idólatras porque não temos uma imagem de escultura na nossa casa. Porque idolatria não é prostrar-se, ou não é apenas isso, prostrar-se diante de uma imagem de escultura.
Idolatria é não atribuir a Deus o que lhe é devido. Qualquer coisa que você faça que não seja por Cristo e para Cristo é idolatria. Nós idolatramos a nós mesmos quando nós vivemos de maneira obsessiva pelos nossos próprios desejos e só nos preocupamos com a nossa própria vontade, com o que queremos, com o que achamos, com o que pensamos. Nós idolatramos relacionamento, idolatramos o nosso trabalho, idolatramos o patrimônio que nós temos, idolatramos as redes sociais. Às vezes passamos mais tempo, ou maior parte do tempo, envolvidos com a rede social. Não estou dizendo que não pode, porque tudo tem um lado bom e um lado ruim. Mas às vezes passamos demasiadamente um tempo muito grande nas redes sociais e dizemos assim: poxa, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Ou passamos tempo demais assistindo televisão. Ou passamos tempo demais jogando conversa fora. Ou passamos tempo demais com lazer, com as coisas. Não temos disciplina. A nação de Israel era cobrada constantemente para terem disciplina. Veja o que diz o profeta Jeremias, no capítulo 2, a partir do versículo 1 ao versículo 13. A nação está vivendo de maneira semelhante. E o profeta Jeremias diz assim: a palavra do Senhor veio a mim. Isso aqui é o profeta Jeremias. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro da sua fidelidade. Deus está dizendo para o povo: eu me lembro da fidelidade de vocês. Quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus usa uma linguagem romântica, conjugal, matrimonial. Ele está dizendo, semelhante a um homem e uma mulher que se casam e que estão tão apaixonados que eles se lançam às aventuras da vida. Não tem nem dinheiro para pagar aluguel, mas não tem problema, a gente vai morar em 2 cômodos, um cômodo vai morar de fábrica. Mas o importante é que a gente está casado. Deus está dizendo assim: eu me lembro quando você era jovem, está dizendo para o seu povo, como noiva você me amava e me seguia pelo deserto. A palavra deserto aqui é a ideia de não conseguir projetar meios de se salvar. Deserto. Não há recurso nenhum. É a confiança total aqui no seu Senhor, por uma terra não semeada. Aí ele diz assim: Israel, nesta época, Israel era santo para o Senhor. Os primeiros frutos da sua colheita, todos os que devoravam eram considerados culpados e a desgraça os alcançava. Deus está dizendo assim: quando você me amava, quando era fiel a mim, eu derrubava os seus inimigos. Hoje não, né? Hoje é diferente. Hoje as pessoas estão cantando que eles é que vão matar os seus inimigos. Há músicas no meio evangélico de vingança. Mas o contexto apresentado pelas Escrituras é diferente. Declara o Senhor: ouçam a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs ou tribos da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor. Agora Deus faz uma pergunta para o povo. Olha a pergunta que Deus faz: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Deus pergunta para o povo assim: vocês não são mais fiéis. Mas, deixa eu perguntar para vocês, qual a falta que os antepassados de vocês encontraram em mim, Deus de vocês, para que vocês não me sirvam mais como deveriam servir? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Ou seja, quando eu abandono a Deus e começo a viver atrás de outras coisas, coisas secundárias, coisas que não têm valor, eu me torno sem valor nenhum. Há pessoas que literalmente não têm valor, são ocas, fúteis, vazias, como um saco cheio de vento, que se você apertar, sem conteúdo. Já percebeu? Existem pessoas que são tão dominados pela excentricidade. Ser excêntrico é quando você foge do centro e você vive às margens. A centralidade das Escrituras está aqui, mas você não quer, e você só fica na periferia. Aí você automaticamente se torna egocêntrico, aí você vive em função da sua própria vontade.
Estas pessoas são pessoas que não têm valor, não possuem nenhum valor. E ele diz assim: estas pessoas não se perguntam, não se questionam, não querem conhecer a Deus. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Tem muita gente que não pergunta nada sobre Deus. Você fica 2 horas conversando com a pessoa e você fica pensando: vamos ver, não fala da Bíblia, não fala de Jesus, só fala de assuntos diversos, mas Jesus não existe na vida dele. Não querem conhecer a Deus, não se perguntam, não querem compreender as Escrituras. E Deus diz: eu trouxe vocês a uma terra fértil, eu os trouxe à salvação. Olha que interessante. Para quê? Para que comessem dos seus bons frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, isso aqui é uma conjunção. Deus está ligando o assunto. Vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Essa palavra é pesada. Essa palavra, Deus diz assim: se vocês não querem me conhecer e vivem atrás do desejo de vocês, indiferentes a mim, vocês são para mim repugnantes. Vocês me causam mal-estar. Deus está dizendo: aquele que não me busca me causa nojo. Pesada essa palavra. E ele continua dizendo: olha a realidade da nação. Os sacerdotes não perguntaram pelo Senhor. Os sacerdotes, aqueles que representavam Deus na nação, eles não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei, que deveriam ensinar o povo a respeito de Deus, eles nem sequer conheciam o Senhor. Os líderes do povo, que deveriam unir o povo em adoração a Deus, se rebelaram contra o Senhor. Os profetas, que deveriam ser a voz de Deus àquela nação, profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. E aí Deus conclui: por isso eu ainda faço denúncia contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncia contra os seus descendentes. Aí Deus diz: atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores a Quedar e reparem, olhem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou seus deuses e eles nem sequer são deuses. Vamos contemporaneizar essa palavra aqui. Deus está dizendo assim: olha lá para os sírios de Nazaré, olha lá para a Aparecida do Norte. Você já viu algum deles abandonar os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. E olha o que Deus diz. Ele está dizendo: olhe para outras religiões. Você já viu eles abandonarem e desprezarem os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. E Deus diz: mas o meu povo trocou a sua glória, glória aqui com G maiúsculo, Shekinah, trocou a minha presença. Eu estava no meio do meu povo, mas ele me trocou pelos seus desejos, por deuses inúteis. Espantem-se diante disto, ó céus. Deus está dizendo: a sua criação, a terra, os céus, o firmamento, se espantem diante do que está acontecendo. O meu povo me trocou pelo seu próprio desejo. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, Romanos 1, 18 até o 23. A criação revela os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua divindade. Mas dizem para nós todos os dias: Deus está irado por causa do pecado de vocês, porque vocês trocaram a sua glória por desejos inúteis. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Pronto, está aqui a explicação por que de tanto evangeliquez no meio brasileiro. Está explicado aqui por que tanta igreja neopentecostal e tantas denominações surgem. Porque o povo cometeu 2 crimes. Quais os crimes? Primeiro, abandonaram a Deus, a fonte de água viva. Esse é o primeiro crime que os homens cometeram: abandonaram a Deus. Segundo, cavaram suas próprias cisternas. Ele faz aqui uma comparação. Se ele é a fonte de água viva, a fonte de onde jorra água constantemente, não precisa colocar água lá, ela dá água, ela é uma fonte. A cisterna é diferente, era um buraco cavado e revestido de barro ou de cal, e que precisava colocar água. Quando os homens abandonam a Deus, eles criam seus próprios ídolos, e os ídolos são alimentados com as suas próprias imaginações.
pegou? Por que que tanta gente inventa chave, tijolo, óleo de não sei o que, rosa santa, sal grosso, campanha disso? Porque eles estão criando as suas cisternas. Eles não estão vivendo aqui se alimentando da fonte de água viva. Eles criaram uma cisterna, porque eles precisam de um Deus. E se eles abandonaram o verdadeiro Deus, é por isso que há tanto movimento judaizante dentro da igreja, pastor usando kippah, e coloca a arca da aliança, e coloca candelabro, e coloca a bandeira de Israel, e toca chofar, e usa a peitoral do sacerdote Arão. Um monte de parafernália. Por quê? Porque o profeta diz, eles abandonaram a fonte de água viva e agora eles cavam suas cisternas. Eles não se arrependem. Os homens não se arrependem. E Deus diz, mas essas cisternas são rachadas e elas não retêm nada. Mecanismos humanos não levam os homens a conhecer o Deus que é a fonte de água viva. Não. Nós podemos criar os meios e os mecanismos, mas nós não conhecemos a Deus se não for através de Cristo Jesus e a sua revelação à samaritana. Se você soubesse quem fala contigo, a mulher, você lhe pediria água e lhe daria água que jorra da vida eterna. Ele é a revelação de Deus. Versículo 5. Por isso eu os despedacei por meio dos profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. E os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Eu li isso aqui, reli, procurei no original não consegui encontrar uma explicação, uma exegese disso aqui. E fiquei, meu Deus, como que o Senhor despedaça através dos profetas, como que o Senhor mata através das palavras da sua boca, e como é que os seus juízos vão reluzir como relâmpagos sobre a sua nação. A explicação que eu encontrei aqui é o que nós poderíamos chamar de juízo de retratação. Isso é uma linguagem jurídica. Juízo de retratação é quando um juiz ele revê a sentença e modifica antes do trânsito julgado. O trânsito julgado é quando o juiz bate o martelo e diz assim, está condenado a tantos anos de cadeia, a prisão perpétua ou a morte, e aí não tem mais recurso, não cabe recurso. Isso aí é o que nós chamamos de trânsito em julgado, Então, juízo de retratação é quando, neste período em que há manifestação de um julgamento, o juiz ele volta na sua decisão, que ainda não é definitiva, e ele traz um juízo sobre aquela pessoa, um juízo temporário. O que Deus está fazendo é isso. É a consequência da infidelidade, que traz o juízo transitório demonstrado em uma figura de linguagem. Como isso se manifesta? Eu procurei nas Escrituras um exemplo para que nós pudéssemos compreender. E aqui eu encontrei que eu penso que seja uma revelação ou algo parecido do que Deus está dizendo aqui. Está em 1 Reis capítulo 18, quando o profeta Elias é a voz de Deus àquela nação. E ele está agora desafiando aquele povo que adora Baal e a deusa Aserá. E ele desafia 850 profetas. 400 profetas de Baal e 450 profetas da deusa Aserá. E ele faz um grande desafio no Monte Carmelo. Baal é a criação dos homens, e que Aserá, aquela deusa da fertilidade, aquela deusa cananeia, que as mulheres se devotavam e faziam bolos e ofereciam os postes ídolos ou debaixo das árvores. Quando um homem de Deus passava e via um altar levantado a Aserá, ele era orientado pela lei de Deus para destruir aquele altar, aquele poste ídolo. Deus se revela a eles, e penso que esse despedaçar por meio dos profetas, embora uma figura de linguagem, se cumpriu, porque o profeta Elias, ele quando vence os profetas de Baal, ele literalmente manda matá-los. O juízo de Deus ali se manifesta no ribeiro de Quizon, eles morrem. Não há espaço para arrependimento, eles são literalmente mortos. 400 homens, imagine a carnificina. Às vezes nós falamos numa linguagem veterotestamentária e nós não imaginamos a atrocidade que é, Fazemos teatro do gigante Golias e Davi, e aí o gigante cai no chão, a criança vai lá e passa a espada. Mas já imaginou o que é cortar a cabeça de uma pessoa e levantar aquela cabeça para toda uma nação, vibrar com aquela cabeça, segurando pelo cabelo?
Uma coisa horrível. E ele despedaça os profetas, ele mata os profetas, como também mata com as palavras da boca, porque os profetas da deusa Aserá são aqui literalmente eliminados. O povo se frustra, porque percebem que eles não são absolutamente nada. Então o que Deus está nos dizendo é que o culto bíblico, ele não é um culto de ficção. Porque se assim fosse, seria anátema. Estaria subjugado, condenado. É por isso que ele vai ensinar mais à frente no versículo 6 sobre sacrifício e misericórdia, sobre holocausto e obediência. Nós precisamos conhecer de fato a Deus. E ele se revela. E o terceiro aspecto figurativo é: os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Aí nós encontramos manifestações de Deus no Monte Sinai, manifestações cósmicas na morte de Jesus na cruz. Haverá manifestações cósmicas na vinda de Cristo. O João, quando tem a visão do Senhor sentado no trono, ele vê relâmpagos e trovões. Isso aqui revela ou representa a notoriedade do julgamento, e a maneira reluzente representa o pavor diante da santidade de Deus. E em último lugar, versículo 6, ele diz assim: pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Deus encerra no versículo 6 apresentando um contraponto. Ele fala sobre o que a sua lei exige e ele apresenta o que ele espera. Não apenas a obediência ritualística, não a forma, a liturgia, mas a essência. Ele contrapõe a forma e a essência. Nós corremos este risco. Eu conversei com alguns irmãos nas minhas férias. Eu visitei algumas denominações, porque a gente é pastor, tem aquela ideia de que algumas coisas acontecem apenas na igreja que está pastoreando. E é bom ver que alguns problemas são evidentes em várias denominações, porque faz parte da nossa cultura. Mas não oriento os irmãos a ficarem visitando outras denominações. Mas visitei igrejas reformadas, tradicionais, conservadoras, igrejas mais liberais, igrejas quase que neopentecostais. Neopentecostal não consigo visitar, mas igrejas mais pentecostais. E eu confesso aos irmãos que algumas coisas me surpreenderam. Em uma igreja extremamente formal, tudo muito bem observado, a liturgia, mas de maneira muito mecânica. Um número reduzido de pessoas. Tudo era muito bem feito, mas a sensação que eu tive é de que aquilo não estava na sua essência. Não estou julgando as pessoas de lá, mas o fato é que eu não me senti confortável. E eu fui numa igreja que não estava muito preocupada com a liturgia, com a forma, e que exagerou até em alguns aspectos, mas confesso aos irmãos que o que me impressionou foi que durante a ministração da palavra, uma jovem começou a chorar em prantos diante daquela palavra ministrada. Às vezes, nós trocamos a forma pela essência. A nação de Israel acreditava que o sacrifício substituía a obediência. Tomar a ceia, vir ao culto, ler a Bíblia de maneira responsiva, cantar os hinários, as músicas do hinário, o cântico congregacional. Isso não quer dizer absolutamente nada se não estiver na sua essência. Como é que nós nos sentimos quando julgamos os outros sem conhecimento de causa? Pegar um exemplo, às vezes nós marcamos um determinado horário. Dizemos assim: ó, irmãos, o culto começa às 19 horas. Se eu for muito radical com uma forma, muito formal, eu vou chegar aqui e vou ficar observando quem vai chegar atrasado. E eu corro o risco de julgar aquele que chegou 7h15, 7h20, 7h30, de não cristão, de não temente a Deus, de não fiel,
Porque eu não conheço a causa, mas eu estou preso demais à forma. E a justiça sem misericórdia é legalismo, lembre-se dos fariseus. O que Deus está dizendo é isso. Que nós não podemos revogar o direito por causa da forma. Se nós fizermos isso, nós vamos afastar as pessoas de nós por causa da falta de misericórdia. O que Deus requer de nós está aqui no verso 6. Misericórdia ao invés de sacrifício. Conhecimento, obediência, ao invés de holocaustos. Obedecer. Quando eles pecavam, eles ofereciam um sacrifício de holocausto. No sacrifício de holocausto, o bezerro, ele tinha que ser queimado totalmente, inteiramente. Aquilo era um ritual para expiação. Mas, se ele fizesse todo esse ritual sem a essência, de nada adiantava. Nós precisamos nos voltar para Deus. Arrependimento, tristeza segundo Deus. E precisamos viver de maneira que não cavemos as nossas próprias cisternas, mas recorramos à fonte de água viva. E às vezes é necessário abrir mão dos próprios direitos. Porque se nós não abrirmos mão, nós exercemos juízo. Sabia disso? Às vezes nós precisamos abrir mão. Perdoar, esquecer é a atitude cristã. Às vezes as pessoas enfrentam muitas dificuldades pela falta de humildade. Ser humilde não é ser pobre. Tem muito pobre arrogante. E tem pobre que vai ser pobre a vida inteira, porque ele é tão arrogante que ele nunca vai conseguir melhorar de vida. Ser humilde é reconhecer. Há pessoas que se afastam, criam inimizades. Há cristãos que não podem se olhar, têm raiva, trocam faíscas, se aproximar pega fogo, dá briga. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos refletir todos os dias.